Este é o mês de conscientização sobre o autismo, o Abril Azul. Oferecer professores especializados e uma equipe multidisciplinar que possa ajudar no desenvolvimento das crianças com autismo são alguns dos principais desafios enfrentados por pais e mães com filhos nesta condição. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e falar sobre as dificuldades e as conquistas é conhecer pessoas surpreendentes e dar mais um passo importante nessa luta por inclusão. Esse beijinho para a câmera é do João Augusto. João, de 7 anos, e Lívia, de 6 anos, são autistas e aprendem a esperar a vez do outro durante uma brincadeira. O que vocês estão fazendo aqui? A gente está pensando no tudo da Páscoa. A gente está brincando de super Lego também. O Rafael, de 21 anos, também é autista e entende o valor do dinheiro por meio de um jogo. Estou jogando um jogo. Que jogo é esse? Imobiliário. E esse jogo está servindo para você aprender a entender os valores do dinheiro, é isso? É. Esta clínica atende 180 crianças, adolescentes e adultos. São autistas de Ribeirão Preto e região que interpretam o mundo de maneiras diferentes. Cada autista é diferente um do outro. Ele recebe essas informações do mundo e assimila e processa as informações de maneiras diferentes. Então, são pessoas comuns com interpretações diferentes do mundo. O autista tem dificuldade de aprendizado e de comunicação. Por isso, precisa de um acompanhamento com uma equipe de profissionais: psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, educador físico e pedagogo. O tempo de atendimento depende da necessidade de cada um. Eles vão aprender como se comunicar, que a comunicação não é necessariamente falar, mas ter intenção de se comunicar. As habilidades sociais, que são um dos critérios diagnósticos de autismo. Então, a compartilhar com o outro, a aceitar o outro, a conversar com o outro, assuntos que às vezes não são do meu interesse, mas é do interesse do outro. As mães esperam o tempo que for preciso. Elas sabem que os filhos precisam desse momento. O Henrique faz intervenção desde 1 ano e 8 meses, né, na clínica. E aí a gente constatou várias evoluções nele. Então ele era um nível 3 de suporte, agora ele é um nível 2. Então constância de terapias faz evoluir cada dia mais. É importante para eles fazerem a terapia para adquirir habilidades, né? Como qualquer um de nós. Seria importante a gente sempre trabalhar para adquirir aquelas habilidades que a gente não tem. Então também é importante ter esse olhar com a pessoa com deficiência, que ela está fazendo algo que todos nós deveríamos fazer. Este é o símbolo do autismo. Um laço com peças de quebra-cabeça. E não está aqui por acaso. Neste shopping de Ribeirão Preto, o autista tem uma vaga reservada. E ainda tem direito a um abafador de ruídos e um cordão de girassol, que significa uma deficiência oculta. A vaga destinada especificamente, ela tem uma sinalização diferenciada, né, para o cliente que tiver o autismo, e a gente tem o fornecimento do abafador de ruídos e também do colar de girassol já num guichê próximo a essa vaga. Então a pessoa sinaliza, né, no guichê que quer fazer o uso e ela já pode entrar no shopping já fazendo uso do equipamento e evitando sons que incomode, né, que faça com que essa pessoa não se sinta bem em ambiente público. As sessões de cinema também são adaptadas. Olha aí os alunos autistas de uma ONG de Ribeirão Preto vendo o filme A Branca de Neve. A sessão é chamada de sessão azul, ela é uma sessão adaptada em relação à luminosidade e também à exclusão de trailers e outros vídeos que antecedem a exibição do filme. Então a pessoa tem menos estímulos sensoriais, trazendo realmente um mais conforto para esse público que tem essa necessidade especial. Maria Antônia tem 2 filhas autistas, uma de 26 e outra de 12 anos. A fotógrafa está sempre aqui
com a filha mais nova. A Maria Cecília sempre vem comigo aqui ao shopping e ela se sente muito bem, muito acolhida, né? Pela questão tanto da vaga, né? Que é essencial para eles. Muitos andam na ponta dos pés, têm dificuldade para acessar o ambiente. Essa vaga próxima à entrada do shopping é essencial. Ela conta que era para a filha estar presente, mas por causa das provas da escola, não quis participar da reportagem. Ela é bastante organizada e sistemática nessa parte, né? O autista, a Cissa é verbal, ela interage, ela fez as terapias precocemente, isso é importantíssimo. Só que quando ela tem determinados compromissos, ela precisa haver uma antecipação. A cada 36 pessoas, uma é autista. É o caso do Leonardo. Meu nome é Leonardo e tenho 10 anos. Sou autista nível 1 de suporte. Desde o meu diagnóstico, tenho trabalhado duro para superar as minhas dificuldades e alcançar meus objetivos. Ainda enfrento desafios, como a dificuldade em interagir socialmente e entender certas regras sociais. Às vezes também tenho problemas com a ansiedade e a regulação emocional. No entanto, com o apoio da minha família e da equipe de profissionais que me ajudam, estou aprendendo a lidar com essas dificuldades. Hoje, falo sobre o autismo nas redes sociais. 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data serve para lembrar que é preciso respeitar, acolher e incluir. Acho que todo dia tem que ter um trabalho, né, em casa com as crianças para conscientizar, né, principalmente os amigos em escola, porque assim, realmente é difícil, né, o nosso dia a dia, lidar com a criança é difícil, mas o que eu deixo assim, ó, mães, né, busquem sim terapias, busquem ajuda. O poder público tem que se mexer, as pessoas têm que se informar, sabe? Para a gente criar um mundo melhor para eles. E o número de jovens com autismo aumentou em 500% desde 2017, segundo o Censo da Educação Básica. Mesmo que a lei brasileira garanta o direito à educação inclusiva, a realidade de muitas escolas reflete que ainda há muitas dificuldades que precisam ser vencidas, como, por exemplo, a capacitação dos professores. Para falar sobre esse assunto importante, eu recebo aqui agora no SP Record a pedagoga Alessandra Freitas. Alessandra, seja muito bem-vinda aqui ao SP Record. Boa noite, é um prazer. Alessandra, qual o principal desafio, então, de educadores, de professores que vão trabalhar com pessoas com autismo? Bom, o primeiro grande desafio como professor e como mãe também de uma criança autista, o meu nível 3 aí com suporte, é realmente a capacitação, a formação desse profissional para lidar com esses alunos, porque a gente tem uma tendência, enquanto professores, a usar todo um conhecimento que a gente tem destinado para o típico para tentar aí fazer dentro das nossas possibilidades uma adaptação. Mas, na verdade, uma informação, uma formação e não uma mera informação realmente robusta faz com que a gente promova a igualdade de oportunidades, que é o que a gente tanto defende. E essa formação dos professores, né, dos educadores, tem que ser feita de forma contínua, né? Não é só um curso pontual que vai ajudar a lidar com essas inclusões em sala de aula, né? Exatamente, você disse tudo. A palavra contínua, eu brinco que é o segredo do negócio. Nós precisamos, de fato, estar atualizados diante de tantos desafios, porque dentro de uma mesma sala, mesmo que nós tenhamos 3 alunos de nível 1 com suporte, cada um tem uma particularidade, cada um tem uma característica, uma forma de se comunicar, de interagir, e é responsabilidade do professor, né, estar atento a isso e se responsabilizar para que o processo de aprendizagem aconteça. Alessandra, a formação hoje de um professor dá essa capacitação para incluir, para trabalhar com a inclusão dentro da sala de aula? Infelizmente não, né? Nos cursos de graduação não dão conta dessa questão. São formações mais generalistas que trazem uma base para esse profissional, mas não de maneira pontual e tão assertiva diante de tantas particularidades que o ensino e a forma de aprender desse estudante, que pode ser desde uma criança até o ensino superior, precisam.
Então, realmente, ela é mais generalista, sendo necessária essa formação contínua. A lei brasileira, ela assegura essa inclusão, né, dos alunos que têm autismo, que têm alguma necessidade especial dentro de sala de aula. Mas os desafios são imensos, né? Exatamente. A gente brinca aí, né, um pouquinho, que a lei garante o acesso e a permanência, mas a inclusão, de fato, está anos-luz de acontecer, infelizmente. Não por falta de iniciativa das escolas, não por falta de iniciativa dos professores, mas nós sabemos ainda que estar dentro da sala de aula não é incluir esse aluno. Nós temos que pensar nas possibilidades existentes para que, de fato, ele entenda que a gente use uma linguagem adequada, que a gente utilize um material adaptado e que realmente seja criado para ele um ambiente de inclusão. Estar ali não garante a inclusão. Você comentou agora há pouco, mesmo sendo aí do mesmo nível de suporte, cada um tem uma necessidade especial, né? Tem uma necessidade diferente dentro de sala de aula. É preciso, então, ter um olhar individualizado para cada um desses alunos. Exatamente. E nós temos aqui um ganho muito grande, né? Foi homologado aí no final do ano passado o parecer 50, que traz a obrigatoriedade da construção do PEI, né? E o que é isso? É um movimento. Agora os professores precisam entender o que de fato precisa ser feito, porque não existe o PEI, que é um plano educacional individualizado, que eu brinco Ctrl+C, Ctrl+V, né? E não é diferente para os alunos típicos. Nós viemos aí de um período de pandemia em que muitos alunos trouxeram muitas dificuldades. Se nós pensarmos desde a alfabetização até o ensino médio, o ensino superior. Então, pensar nesse aluno com dificuldade também traz para o professor um olhar diferenciado. E por que a gente vai ter uma postura diferente para esse aluno, né, dentro aí do espectro? Na verdade, é uma função do professor. E estar preparado e formado é que garante que, ao final, a gente fala, puxa, cumpri de fato aquilo que foi pedido, que foi combinado, que foi contratado, né, que eu brinco que é um grande combinado entre professor e aluno, né? O professor a favor do aluno e o aluno, ao final, aprendendo tudo aquilo que foi planejado. E, Alessandra, que sinais que os pais, que os educadores têm que ficar atentos na hora de identificar aí um possível autismo dentro de sala de aula, para que esse aluno receba a atenção devida, que tenha as terapias devidas? Olha, nós sempre brincamos que o pessoal da saúde é quem faz o diagnóstico, mas os primeiros sinais já são visualizados pelos professores no dia a dia, porque os alunos estão ali grande parte do tempo em sala de aula. Sinais mais comuns que nós observamos: a pouca interação ou a baixa interação, uma baixa comunicação ou pouca comunicação, e também o clássico, né, quando nós chamamos ou nos referimos a essa criança, ela tem uma dificuldade para se reportar ou para atender um pedido de antemão, né? Aqui esse é um olhar educacional para que nós professores, para que vocês professores fiquem atentos, porque um bate-papo com a família faz com que seja encaminhado então a uma equipe médica, uma equipe multifuncional e que de fato, como foi falado aí também na reportagem, a equipe de apoio, a equipe colaborativa possa, junto com a escola, junto com a família, criar esse tripé, que eu brinco um pouquinho, a favor desse aluno. Então, terapia, família e escola não tem que dar errado. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente no SP Record, Alessandra. Eu que agradeço, foi um prazer. Até a próxima.